Vasco, a tua glória, a tua história é relembrar o expresso da vitória contra o River Plate sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Fala, família, Leonardo aqui. Léo, tu cantou depois que o Vasco venceu? Não, não tem nada disso, irmão. Estamos cantando aqui no início desse vídeo em homenagem ao reizinho Juninho Pernambucano, que hoje completa os seus 50 anos de idade, e todo mundo sabe da ligação do Juninho, principalmente aqui com o Vasco e a sua torcida. E nesta quinta-feira, dia 30/1 de 2025, eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama, e é claro que nesse vídeo nós vamos falar um pouco ainda sobre a vitória de ontem, sobre os jogadores aí que foram observados pelo Carille, e de repente possa ser que tenham mais oportunidades nesse elenco, sobre renovações importantes, porque no planejamento do Vasco é essencial que o Payet e o Felipe Coutinho estejam até o final do ano. Para isso vai ter que convencer o Dimitri Payet e vai ter que convencer também o Felipe Coutinho, porque o seu contrato vai até maio. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar também aqui que o Vasco já tem um contrato praticamente que pré-assinado com o Lloyd, só está esperando o Vasco contratar os jogadores titulares, porque o Lloyd é considerado como uma composição de elenco, e o Vasco promete até o final dessa janela trazer 4 jogadores para o ataque. Além disso, bom, segundo informações do Lucas Pedrosa, a negociação com Brian Rodrigues não acabou. O Vasco ainda está tentando. Em falar em tentativas, tem também a 777, que continua tentando tomar o controle de volta. Agora a advogada do Vasco, que estava ou que tinha sido indicada na Fundação Getúlio Vargas, nessa arbitragem também, que está toda enrolada, parece que desistiu. Rapaz, vou te falar uma coisa, ainda vou trazer aqui o doutor Humberto, se não estiver enganado, o nome dele é esse, sabe? Um advogado que trata diretamente dessas questões empresariais. Ele vai estar também deixando a sua opinião, como é que fica agora a história do Vasco, como é que fica essa história junto com a 777, porque segundo ele, isso daí só retarda, sabe? Porque ninguém vai querer colocar o seu dinheiro numa incerteza gigante que se tornou essa SAF do Vasco da Gama. E para poder finalizar, nós vamos trazer aqui também, claro, esse golaço do PH, o PH falando, e também essa questão de São Januário, porque a reforma tá para sair, vai ter mais um movimento importante, pelo menos na Prefeitura do Rio de Janeiro, e para poder finalizar o porquê que o Vasco não pode mandar os seus clássicos em São Januário. Bom, o Botafogo manda lá no Engenhão, e também o Império do Mal manda no Maracanã, porque hoje o consórcio está na mão deles e do Flucê. E o Vasco? Por que não pode ser em São Januário, gente? Então, depois da vinheta, tem muita história para a gente poder contar, porque é o Rony. O Rony não ia, rapaz, lá pro mundo árabe. Não vai mais. Ó, vou te falar também, essa negociação do Rony, pelo menos essas transações envolvendo o Rony, tá igual essa história de um atacante no Vasco da Gama. Meu Deus do céu. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, do canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo, acho que já chegou a 103 mil, tá? Faltava acho que 7 inscritos só, mas enfim, aos 102 ou 103 mil inscritos aqui nesse canal, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por todos os dias estarem aqui comigo, pô, vocês são sensacionais. Para quem ainda não é inscrito, bom, se for a boa, se inscreva, ative o sininho das notificações. Não fizemos vídeo hoje de manhã cedo, porque chegamos aqui, já era quase 2 da manhã, pai estava cansadão. Ontem eu cheguei em São Januário, debaixo de chuva, muita chuva, todo mundo aqui no Rio de Janeiro recebeu uma mensagenzinha de alerta no seu celular. Então, quer dizer, eu já cheguei lá, acho que já era 4, saí de lá, já era quase 1 da manhã.
Cheguei em casa, já era quase 3. E aí, meu irmão, não tive corpo para poder gravar o vídeo de 5h30. Então, para você que chegou aqui agora, bom, são 2 vídeos, beleza? Hoje não rolou devido a esses pormenores. Mas, para você que já está acostumado aqui com o canal, não esqueça aí de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever, não, de comentar. E no final de tudo, vocês sabem, né, que o like é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Agora vamos aqui, primeiro para essa homenagem, tá? Eu não vou deixar o áudio, mas está rolando lá no X do Vasco, também está rolando no Instagram do Vasco, essa homenagem ao Juninho pernambucano, Juninho Reis Ribeiro, por isso que ele é chamado também de Reizinho, né? Um trocadilho que a torcida do Vasco usou por muito tempo. E detalhe, tem uma história gigantesca no Vasco, campeão de Libertadores de 98, Mercosul de 2000, Brasileiro de 97 e 2000, Copa Rio-São Paulo, Copa Rio-São Paulo não, Rio-São Paulo de 99 e o Carioca de 98. Então, essa é a história do Juninho no Vasco, não é à toa que ele é idolatrado por muitos aí que tem o Juninho como um dos principais, um dos maiores meio-campos que já passaram pelo Vasco da Gama. Agora se liga aí na homenagem que o Vasco subiu lá no seu X. Não vou deixar o áudio, né, galera? Mas aqui são os principais momentos do Juninho com a camisa do Vasco, beleza? Cara, esse gol aí tá maluco. Esse gol aqui foi de 2000, ó. Na final de 2000. Pô, jogou muita bola aqui, mano. Muita bola. Tá doido. Muito gol de falta, muito gol importante. Virada histórica, foi um dos principais jogadores também. Principalmente na contenção. E, cara, tem toda a moral com a torcida do Vasco. Tem até música do Juninho, né? Como eu cantei aqui no início. Porque o Juninho foi um dos principais jogadores, principalmente daquele momento mágico do Vasco, sabe? De 97 a 2000. Porra, o Juninho foi muito importante. E olha só. O Vasco marca para a próxima quarta-feira, dia 5, uma reunião no Conselho para tratar da reforma de São Januário. Representantes da Prefeitura, da Câmara e do Vasco vão compor o Conselho. A capacidade do novo estádio deve estar em pauta na reunião. Os números do projeto variam entre 47 a 57 mil. No entanto, para ampliar a capacidade, o projeto do entorno de São Januário teria que ser alterado. Então, o Vasco está, né, nessa celeuma aí também, essa dificuldade de, porra, pelo menos vender o seu potencial construtivo para começar essas obras, mas, contudo, tem também essa questão da capacidade. Vasco que é um estádio para 57 mil, mas o entorno de São Januário, para quem vai a São Januário sabe, a gente sempre, ontem mesmo eu passei por ali, estava tudo engarrafado devido à chuva, e eu falei, olha, botar 57 mil aqui não será fácil. Então, a Prefeitura tem que trabalhar em conjunto com o Vasco, estão tentando fazer isso nessas reuniões, aumentar o projeto, mas também modificar o entorno, que vai favorecer a muitas famílias, principalmente ali da comunidade da Barreira do Vasco. Essa informação, ela vem lá do Rafael Zarco, do Grupo Globo. A finalização dos acordos pode levar ao início da reforma para o segundo semestre de 2025. Então, quer dizer, se tudo conseguir se encaixar, o Vasco começa a tocar o projeto, mas lembrando que até agora, pelo menos eu não tenho informações que o Vasco tenha vendido o seu potencial construtivo. Em falar em acordos, parece que o contrato que o Vasco tem com a BMG, que olha, já é de longa data, ele termina no final de 2025. E a pergunta que não quer calar, está na hora de mudar esse patrocinador, ir atrás de algum patrocinador que pague melhor, ou se o BMG chegar com o mesmo acordo, ou melhorar esse acordo, o Vasco renovar. Deixa a sua opinião, porque ontem, Vasco e Maricá, Vasco bateu o Maricá, Vasco continua invicto e o PH continua metendo o gol com a perna esquerda. Eu vou tentar deixar aqui um trecho desse golaço, eu acho que vale, sabe, até o risco de eu tomar aqui direitos autorais, porque, cara, é engraçado, eu ontem estava até elogiando o Puma fez até um bom primeiro tempo, depois caiu de produção com todo o time. O PH, que começou mal esse campeonato, ele teve até envolvido naquele gol do Boa Vista, naquele time misto também do Vasco, jogou lá em Bacaxá. Então, depois disso, parece que o PH retomou aquela forma física que nós estamos acostumados, técnica também, já tinha feito um gol de perna esquerda no jogo passado e ontem não foi diferente.
E detalhe, cara, a aceleração do PH, mano, é coisa absurda. E golaço do PH ontem. Golaço, golaço. Vamos ver aqui por outro ângulo. Aqui dá pra liberar até o áudio. É da Vasco TV. Olha isso. Quem para o homem? E um jogo ruim, sabe? É difícil pro Vasco no segundo tempo. Vasco, depois dos 25 do primeiro tempo, caiu de produção. Era um time misto, tudo bem. Tava pegando o Maricá, que não é lá essas coisas, mas é um time organizado. E a organização do Maricá, depois dos 25 minutos, ela começou a prevalecer no jogo do Vasco. Tanto que o Maricá tentou controlar as ações, tentou controlar o meio-campo. Parece que o Vasco cansou. No segundo tempo, depois dos 15 a 20 minutos, que o Carille fez 3 alterações, inclusive reforçando o seu meio-campo, colocando o Tietê, colocando o PH na lateral, porque o Puma caiu também de produção. O Vasco voltou a melhorar, voltou a mandar na partida. O Payet perdeu um gol incrível, cara, incrível de cara pro gol. Então, quer dizer, e depois o PH foi lá, fez a boa, golaço, e o Vasco venceu. Bom, o Vasco hoje está na vice-liderança do campeonato, com o mesmo número de pontos do Volta Redonda, só que tem um detalhe, né? Esta semana ainda tem um tiratema entre Vasco e Volta Redonda. Por enquanto, vamos ouvir o PH, que tá, pô, mano, tá vivendo a sua fase de artilheiro, esqueça tudo. Muito feliz, né? O segundo gol, a segunda partida consecutiva fazendo gol, muito feliz mesmo. Agradeço a Deus por me honrar nesses momentos, em todos os momentos, na verdade, da minha vida, estar comigo. Agradeço a minha família, meus amigos, ao clube, a todos pelo suporte. Pegar tudo isso é o Vasco. O coletivo tá muito bem se encaixando, todo mundo muito bem. Então, a individualidade vai aparecendo, hoje fui feliz fazer o gol. Espero que a gente continue crescendo. É isso aí, quando tá todo mundo bem, as individualidades vão aparecendo. E ontem foi estreia também do Lucas Freitas. Vamos ouvir. Feliz demais de ter sofrido lesão, de ter feito uma partida segura, ajudado com o que eu pude. Realmente a torcida é calorosa, a atmosfera é incrível, diferente do que eu já tinha vivido na minha vida, mas muito feliz de estar aqui, de representar o gigante que é o Vasco. E o grupo, aquilo que eu falei, o grupo me acolheu super bem, me deixou bem tranquilo em relação a isso. E aí é seguir trabalhando, dando o meu melhor, porque eu sei que Deus me colocou aqui e vai me fazer ter um grande sucesso aqui também. E foi uma atuação realmente segura, até o Souza também não esteve tão abaixo. Acho que o Souza, ele foi até responsável por o Maricá não abrir o placar, porque teve um lance que o Vitor Luiz, ele perde a bola no meio campo, isso acaba proporcionando ao Maricá um contra-ataque. Nesse contra-ataque, se o Souza não entra num carrinho providencial, de repente esse jogo seria 1-1 e o Vasco não estaria nem na vice-liderança do campeonato, porque agora o Vasco ultrapassou o próprio Maricá. Mas teve um outro jogador também que estreou ontem, inclusive o Carille já deixou um recado, né? Rapaz, quer voltar para a reserva? Vai deixar um homem de 37 anos correr no corredor da lateral? Tem que fazer isso é você. Mas foi uma resenha ali na entrevista do Carille. Se você não viu, vai lá na Vasco TV. Mas o Zuccarello também esteve falando sobre a sua experiência de estreia. São Januário. E Lucas Freitas. Você não viu São Januário pulsando, não. Ontem, claro, 14 mil heróis aproximadamente. E aí, quando você vê São Januário pulsando, meu irmão, aqui, ó, o Zuccarello. Só tô muito feliz. É uma honra estrear com a camisa do Vasco. Agradecer a torcida pelo carinho de sempre. Desde a Copinha eles incentivaram muita gente, estavam em todos os jogos lá apoiando a gente. E aqui no Caldeirão não é diferente. Agradecer a torcida pelo carinho de sempre e pode ter certeza que sempre que eu vou vestir essa camisa eu vou dar meu melhor. É isso aí, Zuccarello começou também a sua vida profissional no dia de ontem. E olha só, vitória importante do Vasco. O Maricá estava a 17 jogos invictos. Última derrota foi em agosto de 24. Nesse período foi campeão da Copa Rio e Série B do Carioca. O Vasco resolveu poupar os jogadores e deu certo. 3 pontos importantes. Lembrando que o Vasco ainda tem 3 clássicos pela frente. E ontem, cara, isso que eu tô falando, ó, ontem, lá no Engenhão, 7.546 torcedores para poder assistir Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, contra o Fluminense, que brigou pelo rebaixamento, mas antes do Botafogo também tinha vencido a Libertadores. Para um clássico, 7.549 é pouco. Então, para você que, o torcedor do Vasco não está indo, detalhe, ingressos R$80, tá? Arquibancada. Vasco colocou 13.893 torcedores
ontem em São Januário. Para mim poder seguir, o jogo entre Vasco e Fluminense, no próximo dia 5 em Brasília, será um cumprimento do acordo por parte do Cruz Maltino. Este jogo havia sido vendido para o grupo Metrópolis ano passado, ainda com a 777, mas depois que Pedrinho assumiu, quis mudar o mando contra o Flu para o Newton Santos, pelo Brasileiro. Você lembra que o Vasco jogou no Brasileiro, até venceu, foi a retomada do Vasco, o Vasco estava perdendo, porra, estava horroroso, o Vasco começou a porrar e a vítima é sempre o freguês, né? E foi o Flu C. Logo ficou essa pendência com a empresa e as partes chegaram a um consenso de colocar o clássico para este jogo agora, pelo Carioca. Então, quer dizer, primeiro de tudo, já tinha sido vendido, Pedrinho conseguiu um acordo, aí em vez de levar o jogo do Brasileiro, ali junto com o Grupo Metrópolis, para onde eles decidissem, né, aonde eles quisessem que fossem feitos, o jogo estava vendido, não. Vasco conseguiu ali convencer o Grupo Metrópolis, também que usou de flexibilidade, e o Vasco mandou esse jogo no Newton Santos, venceu, tudo mais. Até aquele gol, né? O gol que bateu lá tá ligado? Nas paradas do Verrete. Você lembra desse gol que ficaram chorando, que tinha sido mão do Verrete? Enfim. Aí agora o Vasco vai cumprir esse compromisso, esse jogo será em Cariacica. Inclusive o Vasco está fazendo várias ações, já mandou o Almirante para lá, vai mandar o Carlos Germano, vai ter sorteios, ingressos, camisas, autografadas, experiências para os torcedores de Cariacica, eu acho importante, vai estar cumprindo ali, né, com o combinado e também vai estar favorecendo o torcedor off-Rio. Agora, essa indagação, é algo que realmente, isso aqui é um atestado de incompetência do estado do Rio de Janeiro. Em tempo, o Vasco ser proibido de mandar os clássicos em São Januário é um absurdo. É um atestado de incompetência do poder público de dar segurança aos torcedores. Isso porque não vou nem entrar no mérito sobre o preconceito de São Januário, algo recorrente. Com muita sorte, o Vasco consegue, às vezes, uma exceção para os duelos contra o Botafogo, por conta da relação pacífica entre as torcidas. E só. O Vasco não pode se acomodar com a situação. A torcida também não, e nem a imprensa. Sempre que possível, não pode deixar passar isso batido. Então, quer dizer, sempre que possível você vai lá, faz aquela reclamação, porque, cara, a realidade disso tudo é que o Flu C manda o seu jogo no Maracanã, junto com o Império do Mal, Botafogo manda o seu jogo no Engenhão, mas o Vasco não pode mandar o seu jogo em São Januário nos clássicos. Ou seja, o Botafogo recebe o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. Lá o Império do Mal recebe o Vasco, Fluminense e Botafogo. E o Flu C também. E quando o Vasco ainda vai jogar contra o Flu C, ainda tem a questão do lado, que por direito histórico é do Vasco. E ainda tem mais essa bronca. Então quer dizer, meu irmão, então queremos jogar no nosso estádio. É mais acanhado? É para 20 mil? Não interessa, mas é o nosso território. Mas aí o poder público não consegue, né, dar segurança, nem para torcedores do Vasco e nem para os rivais aqui do Rio de Janeiro. E aí o Vasco, mais uma vez, sendo prejudicado, e o Bruno Braz está coberto de razão. Agora falando sobre o próximo jogo, como eu disse, Cariacica, vai ser agora, rapaz, sábado. Deixa eu ver aqui, cara. Estou totalmente perdido no tempo. Sábado, dia 1º, não é isso, gente? O jogo? Próximo jogo do Vasco. Tá aqui também, né, Léo? 1º de fevereiro, sábado, às 16h30. Bonita arte, vou até usar essa arte aí, tá ligado? E o Verrete esteve ali deixando um recado para os torcedores, porque todo jogo que o Vasco é mandante, o Vasco tem o direito de exibir esse jogo pela Vasco TV. Vamos ouvir. A melhor transmissão de Vasco por Volta Redonda com imagem, você vê na Vasco TV. De Vascaíno. A melhor transmissão do jogo Vasco e Volta Redonda com imagens, você vê na Vasco TV. Aí ele vai mandar um de Vascaíno para Vascaíno. Para Vascaíno, espero vocês lá. De Vascaíno para Vascaíno, espero vocês lá. O Pirata falou, tá falado, meu irmão. Então, cola lá. Agora, se você quiser também ver aquela resenha, porque não tem mais, é só reações. Nós temos feito assim, até também para não ficar ali disputando com a Vasco TV. Eu acho que tem um direito de exibir os jogos do Vasco. O Vasco, ele buscou por isso, sabe? Ele não abriu ali, no caso, para ter nenhum tipo de emissora que tivesse todos os direitos e o Vasco, de repente, não pudesse transmitir seus jogos.
Enfim, exclusividade, o nome que se dá. O Vasco não vendeu exclusividade para ninguém como mandante. Então o Vasco tem o direito de exibir os seus jogos. Só que o Nilson Colina, cara, abordou um tema que é importante. Rapaziada, sabemos da importância de se inscrever na Vasco TV, canal oficial do futebol do Vasco. Mas também não podemos deixar de falar sobre a relevância de se inscrever no CRVG TV, canal também oficial do Vasco. Este canal é para assuntos que tangem ao esporte olímpico do clube e outros assuntos, e contará com conteúdos muito legais sobre o nosso amor. Ele também contará com um plano de membros que custa R$ 1,99 mensal. Pô, mixaria, cara. Isso aqui, porra, né? Tá dado. Que oferece conteúdos exclusivos para os assinantes. Outro ponto bem legal é que algumas das partidas do nosso time de basquete e futsal são transmitidos por lá. Vale ficar ligado. É só se inscrever lá. Eu vou até retweetar isso aqui porque eu acho que é importante, beleza? E eu acho também muito bacana essa iniciativa aqui do Nilson Colina lembrar. E é também porque hoje em dia, né, tem um canal da SAF, que hoje também está na mão do associativo, e tem um canal do CRVG. E ali vão passar os esportes olímpicos, para quem curte basquete, para quem curte futsal, de repente até natação, a gente não sabe como é que tá. O remo eu acho também que poderia passar ali. E é importante todo torcedor do Vasco colar também no CRVG TV, valeu? Para a gente poder seguir, o técnico Fábio Carilli afirma que Manuel Capasso continua sendo avaliado pela comissão técnica. Eu sinceramente acho que ele mandou essa ontem na coletiva para não desprestigiar o jogador, mas o Capasso ontem poderia estar ali sendo utilizado. Ele foi um dos destaques do time do Olímpia no Campeonato Paraguaio passado. Já que está dando chance para o Souza, e não dá uma chance também para o Capasso ver se ele consegue render ou não. Eu não sou contra, sabe? Eu só acho que se vai negociar, negocia logo. Agora, para o jogador também ficar encostado recebendo sem trabalhar, aí também não é legal, né? E olha só, no segundo jogo, lá do Boa Vista, eu acho que ele falhou no gol. Poderia ter sido melhor, mas no restante fez uma boa partida. Fez uma partida boa. Erros vão acontecer. Eu não vou avaliar o jogador por um lance. O Carilli está falando do Souza, que ontem, juntamente com o Lucas Freitas, fez até uma partida segura. Eu que corneto aqui sempre o Souza, com razão, tá? Não vinha rendendo, mas ontem conseguiu jogar. Vamos ver se consegue manter esse nível de exibição. Ontem, inclusive, ele evitou o gol que abriria o placar, no caso, para o Maricá. Já falei, numa vacilada do Vitor Luiz, Souza conseguiu se recuperar e fez ali, deu um carrinho providencial, evitando aquilo que seria o gol dos caras. Pô, seria ruim. Ou então, de repente, lá, ter que virar o jogo, ou empatar. Enfim, e o Vitória encaminha a compra de Lucas Braga, junto ao Santos. Valor acertado, R$5 milhões em parcelas durante 2 anos, por 70% do atacante. O contrato com o Leão será de 3 anos. O Leão venceu a concorrência do Vasco Atlético. Só que tem um detalhe, né, Venê? Segundo informações, o Vasco vetou essa contratação. E, inclusive, há 2 anos atrás, o Santos queria $4 milhões pelo jogador e a Seven estava doida para pegar. Mas pediu 4 milhões e eles correram. E para você ver, né, depois de 2 anos, como é que o jogador desvalorizou. E em falar desvalorização ou enrosco, Rony permanece no Palmeiras após negociação com o Al Rayyan não ser finalizada a tempo. Então, quer dizer, o Rony já estava tudo combinado, seria vendido uma porcentagem do passe do jogador, acho que é 50%, por €6 milhões, só que a janela no Arabão, não sei, agora eu não sei se ele ia para o Catar ou se ele ia, no caso, realmente para a Arábia Saudita. Mas, contudo, voltando para cá, vamos lá. O Rony não conseguiu, cara, a tempo, sabe, que as passagens chegassem e ele viajasse. Então, ele ficou esperando as passagens, o clube não conseguiu finalizar toda a operação e, por enquanto, ele permanece no Palmeiras. Léo, por que você está falando isso? Porque já ele volta a ser especulado no Vasco. O Vasco está especulando uma porrada de jogador, o Rony era um deles. Será que o Vasco vai tentar de novo? Ah, outra coisa, já que o Rony não vai, vale a pena o Vasco tentar contratar, trazer por empréstimo? Porque o Lloyd já tem uma proposta do Vasco na mesa. O clube só vai fechar o negócio quando contratar os pontas titulares.
Lloyd é para compor elenco. Eu fico me imaginando o jogador se sujeitar a isso. Bom, se contratar titular, eu assino para ir já como reserva. Mas se não, ó, cara, é curioso, tá? Você aceitaria esse tipo de negociação? Mas se tratando do Lloyd também, para ele vai ser bom. Lembrando que o Vasco, segundo informações, ainda nem desistiu do Brian Rodrigues, mas já tem uma data limite. Nós chegamos a falar isso. Olha, o Vasco vai esperar até X. E isso foi confirmado lá pelo Lucas Pedrosa, lá no SBT Rio. O Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues e já teve o sim do jogador. Agora depende da resposta do presidente do América do México. Se não acontecer, até sexta-feira, o Vasco vai desistir do negócio. E a informação que chega é que é uma proposta muito boa para o jogador e também para o América do México. Estão dizendo aí papo de 7 milhões. Bom, para mim quem coloca 7, coloca 10, mas eu queria saber da sua opinião. O Brian também vale isso tudo? O homem teve jogando aí o último jogo pelo América do México contra o Atlético São Luís e só deu 2 assistências. O jogo foi 3-0. Ele que dá uma arrancada, porra, monstra, com 10 ou 12 minutos do primeiro tempo e coloca lá o artilheiro. Rapaz, eu acho que o Verratti ia deitar, tá? Com o Brian aí jogando pelos lados do campo. Mas enfim, na minha opinião, queria saber da sua, porque, segundo o próprio Pedrosa, o Vasco vai contratar entre 2 e 4 pontas nessa janela de transferência. Olha, tudo bem, entre 2, se contratar 2, que não seja um deles o Lloyd. Se for 4, aí eu não vou reclamar. Estou trazendo, melhor dizendo, 2 jogadores titulares, para mim tá beleza. Agora, meu irmão, se vier com papo de Lloyd e vier com rapaz, qual... John Murilo, aí o pau quebra aqui no canal, quem me acompanha sabe. O Vasco aguarda a resposta de Payet sobre a proposta de renovação de contrato. O clube está otimista, pois o jogador demonstrou interesse em permanecer. A prioridade para 2025 é a Copa Sul-Americana. A diretoria considera essencial manter Coutinho e Payet até o final do ano. O Vasco também busca ampliar o empréstimo do camisa 11, já que vê o Sul-Americano como uma competição mais acessível da temporada, com boas chances para os times brasileiros. E o Vasco vai tentar esse título da Sul-Americana. Cara, olhando os outros times, se o Vasco conseguir se reforçar, o time do Vasco, para mim, é um time que está ficando bem organizado. A gente vê isso, tá? Ontem o time perdeu um pouco de intensidade depois dos 25, mas estava bem organizado, bem compacto. O Carille tem trabalhado demais na organização. Uma coisa que os times do Carille têm é essa marca de organização. Então vamos ver. Agora vamos falar um pouco aqui sobre a situação da SAF, porque o professor José Humberto, olha o nome dele certo? Acho que sim. Diretor empresarial, acho que ele também é advogado, ele teve ali explicando as dificuldades que o Vasco está passando com toda a demora de resolver na Fundação Getúlio Vargas, de resolver, no caso também na Justiça Comum, e isso vai afastando os investidores. O Vasco realmente tem interesse em vender, o Vasco está sendo prejudicado. Vamos ouvir. Aqui, ó. E eu vou congelar aqui a imagem para não dar aqui conteúdo duplicado pelo YouTube, valeu? Toda essa situação, uma incerteza no Tribunal de Justiça quanto ao julgamento do recurso. E um segundo ponto, que é essa demora na arbitragem. Isso é péssimo para a venda da SAF do Vasco, para investidores, para terceiros que queiram comprar a SAF do Vasco. Como comprar a SAF do Vasco num ambiente de incerteza? E veja, se a 777 ela está batalhando no recurso para retomar o controle da SAF do Vasco, é porque ela deseja isso, é o que ela quer. Do contrário, já teria desistido do recurso, assumido a posição de desinteresse no controle da SAF do Vasco e permanecer ali como uma mera acionista, vamos colocar assim, e não é essa a realidade. Ela tem interesse em sim ter esse controle da Vasco. Você já refletiu como que esse cenário está impactando de forma negativa para o Vasco? Porque um terceiro, um investidor, ele realmente vai levar tudo isso em consideração por um ponto simples e bem objetivo: segurança jurídica. Como aportar recursos e assumir
tamanha obrigação e compromissos num planejamento de compra de um clube de futebol sem ter essa segurança jurídica. Bem, nós teremos a decisão do Tribunal de Justiça quanto a esse recurso. É uma liminar, uma decisão que não é final. A decisão final, ela virá lá da arbitragem. Então, o que for decidido aqui lá no Tribunal de Justiça, se devolverá o controle a 777 ou se permanecerá com o Vasco Associativo, essa questão, ela será então remetida lá para a arbitragem, cujos árbitros, eles poderão manter essa decisão, alterar, modificar, né, ou revogar essa decisão. Todo esse cenário. Então, quer dizer, Vasco sendo prejudicado, e aí tem duas situações correndo, uma na justiça comum e outra, como ele disse aqui, na arbitragem. Só que a advogada que iria representar o Vasco na arbitragem, segundo Rodrigo Capello, Ana Tereza Basílio, árbitra indicada pelo Vasco na Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, renunciou ao posto. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, dia 30. Com a renúncia, a Câmara passa a ter 2 das 3 vagas livres. Primeira vaga que estava livre era da Seven, porque lá o escritório meteu o pé porque a Seven não paga ninguém. Aí a Seven foi atrás de um outro escritório. Aí, no caso, acho que a representante, que seria a presidente, iria ali, no caso, fazer a mediação, também saiu, sabe, não aceitou. E agora a Ana Tereza, que tinha sido indicada pelo Vasco, ela acaba também de renunciar ao posto. Então o Vasco não tem, e também não tem ali um presidente para poder fazer a mediação ali das duas partes, né? Que um representante vem com as suas queixas, normal. O outro lá da 777, vamos supor, vem com as suas queixas e tem que ter um mediador entre os dois. Aí não tem um mediador entre os dois e agora o Vasco também perdeu o seu representante. Rapaz, eu sei de uma coisa, com isso tudo, o Pedrinho já está começando a tentar se virar sem aí a SAF. E detalhe, vai ali buscar uma renovação. Informação vem lá do Fábio Azevedo. E o detalhe dessa informação é que ele vai ter que aceitar ganhar menos. Assim como o Dimitri Payet, que vai ter que aceitar ganhar menos, porque o Vasco está vivendo um momento difícil financeiro. Todo mundo sabe disso. Dimitri Payet está em conversa, o Vasco está até otimista, já disse. O Vasco está tentando manter os dois, principalmente por causa do Sul-Americano. E agora também o Felipe Coutinho. Seu contrato também se encerra em maio. Então o Vasco tem que estender até o final do ano do Coutinho. Eu acho que o Coutinho vai tentar se desvincular do Aston Villa para vir a custo zero. E aí vai assinar por 3 anos com o Vasco. O Dimitri Payet tem contrato até agora e aí vai ter que convencer o gringo também a não pendurar as chuteiras. Contudo, o Vasco está no meio de bolo doido. O Vasco tem que se resolver. Não se sabe, né? Se tem um investidor, qual é o investidor também que vai entrar no meio dessa bagunça toda. E para poder finalizar esse vídeo longuíssimo, sabe, o Vasco busca renovações, contratações e tem jogos importantes a partir de fevereiro, porque a Copa do Brasil, a primeira fase, começa agora em fevereiro. Então, galera, é mais ou menos isso daí, as atualizações de hoje. Amanhã de manhã cedo eu volto com mais notícias do Vasco. Se sair mais alguma coisa aqui, sobe no vídeo de amanhã, beleza? Beijo no coração, uma boa quinta-feira, já pertinho do final de semana. Já falar, né, um bom início de semana. A gente faz tanto vídeo, tanta live, que fica meio totoca da cabeça, mas bom aí, cara, já é véspera de sexta-feira, tá? O Fabinho tem 2 sexta-feiras. E você, também tem, Fabinho? A sexta-feira do Fabinho começa na quinta. E a sua? Tô metendo no meu pé? Amanhã de manhã cedo eu volto. E hoje ainda tem o NTCast. Foi que foi, galera.